Meus irmãos, graças a Deus. À medida que vamos estabelecendo as nossas compreensões dentro do que é colocado diante das nossas oportunidades pela espiritualidade maior, vamos percebendo que todos os seres, encarnados, desencarnados, seres espirituais em todos os locais, têm a condição, têm a criação, a programação interna dentro de si mesmo para a sua autoevolução em estágio muito mais graduado do que se pode imaginar. Porque tudo é condicionado à sua condição vibratória, tudo é condicionado aos estágios mentais e de consciência que você estabelece para você mesmo. E o que nos coloca a espiritualidade maior é a cultura, a comodidade estabelecida em todos os níveis, em todas as dimensões, por espíritos que ali estabelecem a sua consciência como ponto definitivo da sua chegada, sendo que existem pontos de evolução que assim prosseguem. Da mesma forma, na Terra, você estabelece um padrão de vida onde você tem ali a sua concepção de felicidade e realização plena, sendo que é apenas uma passagem, uma situação momentânea, onde o seu espírito precisa que você consiga ultrapassar os limites da própria consciência primitiva terrena. Mas por que isso? A nossa consciência primitiva, aquela que vem de reencarnações passadas, aquela que carrega registros de situações em que passamos como espíritos, essa consciência tida como primitiva pela espiritualidade maior, ela tem que ser desintegrada dentro de nós mesmos. Como a dificuldade de fazer essa autodesintegração é reconhecida, aí vem a oportunidade, no contato com a luz, de você ir apagando os seus registros de consciência. O que é esse registro de consciência? É a sua conexão com o negativo passado do seu espírito. É a sua conexão com aquilo que causa vícios na natureza humana, causa limitações de compreensão, limitações de consciência, limitações no poder de compreender o que é ensinado de nível superior. Tudo que é ensinado de nível inferior, intermediário e inferior, é facilmente aprendido pelos seres de natureza humana. Por quê? Porque faz parte da sua estrada essa parte intermediária e inferior. Já foram vividos, já foram acostumados, então é por isso que a concepção do entendimento é mais rápida e assim percebido. Quando chega o ensinamento novo de uma graduação elevada, maior, a compreensão se torna mais difícil. E vem a resistência da própria mudança. Você resiste a mudar para melhor, porque isso exige de você o esforço de mudar sua posição mental, de mudar seus hábitos, de pensar diferente, porque a comodidade natural que o corpo nos impõe nos coloca como resistência ao novo. E esse novo que a espiritualidade traz para o sistema espiritual terreno, para o universo ao qual este sistema pertence. Porém, devemos compreender, existe um sistema, uma ordem, ou melhor, existe uma ordem superior de Deus Pai Todo-Poderoso para a evolução dos sistemas espirituais, do qual a Terra também faz parte. Esses sistemas irão evoluir com aqueles que querem evoluir e também em detrimento, em prejuízo daqueles que não querem evoluir. Por quê? Porque o processo de evolução é determinado por uma ordem maior e ela vai ser executada pelos mestres da luz. A oportunidade do despertar é dada a todo momento. Os mentores alertam, orientam, projetam energias de despertar de consciência, projetam energias de compreensão. Muitos recebem essas energias, mas logo a comodidade os faz abandonar o conhecimento recebido. Muitos repelem o conhecimento porque cria obrigações de fazer, obrigações de mudar, obrigação de agir, obrigação de sentir diferente, de pensar diferente, e aí vem a resistência. Por quê? Porque o prazer, o bem-estar colocado pelo status anterior, ou seja, pela condição anteriormente estabelecida dentro dessa natureza humana, o faz acomodar. Tenhamos compreensão em nosso próprio favor da necessidade de mudança, porque existe um limite de tempo para que isso possa se estabelecer. E veja, a oportunidade dada por Deus Pai Todo-Poderoso para que as consciências se evoluam
Essa oportunidade, ela não é eterna na intensidade que está sendo realizada. Por quê? Isso já acontece há mais tempos. E um exemplo que se tem na história em forma comparativa é a própria Arca de Noé, onde, numa forma simbólica, uma forma figurativa colocada, os espíritos são levados para uma arca dimensional de evolução. Aqueles tidos, comparados como animais, como título figurativo, para que as mentes da época pudessem compreender, então se compararam a animais, mas na verdade eram seres espirituais que eram levados para essa arca dimensional, que também já está estabelecida no sistema espiritual terreno. E assim aqueles que não se prontificaram a estar dentro dessa arca dimensional, foram os engolidos pelas trevas, pela dor, pelo sofrimento, pela tortura da inversão vibratória da energia do próprio corpo espiritual. Então, o que possa se compreender? Se fala na história figurativa, foram engolidos pelas águas, mas na verdade foram engolidos pelas energias inferiores ao qual eles foram lançados e abandonados. E como o corpo espiritual foi concebido para vibrar no sentido horário, na criação da luz, aqueles que são das trevas vibram no sentido anti-horário. E aí veio aquela transformação dolorosa, onde as suas células que vibravam no sentido horário passaram a vibrar no sentido anti-horário, provocando a dor imensa naqueles espíritos que lá sofreram as suas desintegrações. Desintegrações provocadas pelas suas decisões, pelas suas escolhas, dentro das suas comodidades. E o que então nos traz a espiritualidade dentro desse despertar, dessa nova fase? Dê importância às ordens supremas que vêm de Deus Pai Todo-Poderoso. Dê importância aos ensinamentos de evolução que já foram dados por Deus Pai Todo-Poderoso através dos mestres que se manifestam em todas as partes. Não desprezem as orientações que vêm do alto. Quando a espiritualidade pede integridade moral, elevação moral, mudança de comportamento, é para que você possa se adequar vibratoriamente à energia da luz. Quando se pede amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, está te pedindo também, não se envolva nas energias que não são de Deus Pai Todo-Poderoso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Veja, do ponto de vista espiritual significa que, ao amar o próximo, você não envolve na energia magnética, na teia magnética mental que esses próximos carregam, porque todos somos envolvidos em energias mentais de todas as naturezas. E se você está protegido pela energia da luz ao amar, você não desce a sua vibração ao nível da toxina mental que o outro carrega. E como isso funciona? É da própria natureza humana que os seres carregam sentimentos, pensamentos, vibrações mentais e emocionais de ciúme, de inveja, mesmo os sentimentos, mas os sentimentos expostos, os sentimentos internos e os sentimentos ocultos que estão dentro de você, dentro de cada ser. Então, há sentimentos ocultos dentro do seu espírito que ele vibra, mas você não o identifica, apenas sente ele sutilmente. E esses sentimentos provocam a sua conexão ou identificação vibratória com a energia de ordem inferior, de onde essa energia, esse sentimento tem origem. Então, quando se fala, amai ao próximo como a ti mesmo, tecnicamente, se proteja da energia que o próximo pode te contaminar. Mas o próximo é meu irmão, mas é um irmão que pode ser motivo da sua queda. Por isso, ao amá-lo, você se protege contra as toxinas mentais dele, as toxinas emocionais dele. E, ao mesmo tempo, você o ajuda, porque você o alimenta com sua vibração de amor. Então, as coisas analisadas tecnicamente nos mostram a profundidade do ensinamento já colocado dentro do sistema espiritual terreno. E assim nós vamos compreendendo como funciona o processo de evolução de um ser, o processo de evolução de um espírito. Então, tenham isso em suas mentes. Ninguém pode evoluir para você. Ninguém é culpado da sua queda. E somente é você
que constrói a sua vitória, porque o sentimento oculto, ou o sentimento interno, ou o sentimento externo que você manifesta, é somente você que pode controlá-lo. É somente da sua responsabilidade. Graças a Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê a sabedoria para sermos vencedores diante de tantas oportunidades nos concedidas. Graças a Deus.